Salmos de número 23, versículo 4, diz a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pode sentar e dando glórias a Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E eu estava, na verdade já estou com essa mensagem já há algum tempo. Estou guardando ela para trazer inédita aqui nessa noite. E estava durante a semana pensando a respeito sobre o vale da sombra da morte. Aleluia. E eu estava imaginando, estava pensando, quantos vales, quantas situações a igreja já passou, a igreja passa, a igreja, como diz o nosso irmão Paulo, a igreja suporta, pois sabemos que andar na presença de Deus é andar, aleluia, em um ambiente que requer um certo perigo. Andar na presença de Deus é um ambiente que muitas vezes Ele nos coloca em vales de desespero, em vales de pânico, em vales de angústias, em vales de abandono, em vales de desprezo, em vales aonde encontramos uma certa arrogância. E dentro desses vales há um vale mais tenebroso, que é o vale da sombra da morte. E eu estava analisando e conversando com Deus o quão perigoso e o quão letal é esse vale para o crente, para o servo, para o filho de Deus, para o crente salvo, para o crente que vai morar no céu. E eu estava conversando com Deus, e o Senhor me faz contemplar que quando estamos em meio a esse vale, estamos tão confiantes, estamos tão tranquilos que vamos vencer, mas ao entrarmos na profundidade desse vale, a sua escuridão, o vazio, a frieza, a falta de ouvir Deus, pois Deus, Ele entra em um estágio de silêncio, e parece que estamos igual Jó, buscando desculpa, querendo entender aonde pecamos. Entramos dentro do vale de Jó e ficamos lamuriando, ficamos querendo descobrir o porquê que chegamos ali, de que forma, como que a minha vida estava tudo certo, tudo perfeito, e agora eu me encontro sozinho, vazio, abandonado, esquecido, pois Deus, Ele faz com que nós pensamos que estamos só. Deus, Ele faz nós entendermos que não podemos
E há uma profundidade aqui. O salmista ele está externando algo que ele conhece muito bem. Ele não experimenta esse vale só uma vez. Ele experimenta esse vale por muitas vezes. Se falarmos do salmista, vamos lembrar na sua juventude, rejeitado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos. Ele é colocado atrás das malhadas. Parece que é algo bom, mas não é. Ele vai cuidar de ovelhas defeituosas, aonde não há interesse nenhum de ninguém. Nesse vale, você não vai ouvir iés, você não vai ouvir parabéns, você não vai ouvir muito bem, você canta bem, você prega bem. Nesse vale você vai ser criticado, você vai ser escarnecido, você vai sofrer por algumas questões da vida. Verdade, aleluia. E esse vale é perigoso. Esse vale, ele traz um invólucro aonde você começa a duvidar da sua própria capacidade. Você não acredita em você. Ora, se você não acredita em você, quem vai acreditar em você? É você olhar. Quando Davi, ele entra com uma arca, e ele entra bailando e dançando e dizendo: eis que eu sou o Senhor. Ele tira suas vestes reais e fica dançando e dizendo: eis que eu sou o Senhor, eis que eu sou o Senhor. A sua esposa debocha e critica. Se a carne da tua carne, se o osso do teu osso não acredita em você, você começa a duvidar de si próprio. Vale da sombra da morte. Quando Davi, ele é rejeitado pelo seu pai, o sacerdote vem, unge ele a rei, e ele volta para de trás das malhadas. Esse processo do vale, ele parece que quando recebemos uma palavra, igual Abraão, ele recebe uma palavra de promessa: eis que eu vou te dar o teu Isaac, o teu sonhado Isaac. Parece que é piada, parece que Deus agora está com um senso de humor e ele está brincando conosco. Agora Deus está dizendo: olha, eu faço uma promessa sobre você. Pega Davi, unge a rei. E o que acontece? Não acontece nada. Volta, vai lá cuidar das malhadas. Aleluia. Glória a Deus. E aí, ele precisa enfrentar um urso. Ele precisa enfrentar o leão. Aleluia. Aleluia. E ele vence. Ele vence o urso. Ele vence o leão. Vale da sombra da morte. Agora ele tem a oportunidade. O rei manda chamar Davi. O rei diz: olha, eu ouvi falar que tem um garoto que é filho de Jessé, e ele sabe tocar muito bem harpa. Traz esse menino para mim. Traz esse garoto. E Jessé recebe a informação, só que Jessé, ele não passa a informação correta. Ele diz: olha, toma aqui pão, toma mantimento e vai lá servir aos teus irmãos. O rei não mandou Davi levar pão para ninguém. O rei mandou chamar Davi para Davi ser honrado diante do rei. Só que tudo aquilo
aquilo que tentam ser omisso, tudo aquilo que buscam te apagar, tudo aquilo que tenta te matar, só te joga para o andar de cima. Desse jeito. Tudo aquilo que vem para te abafar, parece que Deus faz um negócio e você fica mais exposto. Fica até engraçado. Aleluia. E Davi, quando chega com a carroça cheia de alimento, ele escuta um circunciso falando contra ao Deus Altíssimo. Davi, ele não deixa barato. Ele desce, ele vai lá no vale de Elá. Parece que vai ser o vale da vergonha. Parece que vai ser o vale da sombra da morte. Saul tenta o desencorajar, fala: menino, tu é muito novinho. E ele testemunha para o rei: meu rei, eu matei um urso, matei um leão, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. Davi vence aquele gigante e ele recebe o título de rei. Ele recebe a segunda unção. Aleluia. E agora Davi, dentro do vale da sombra da morte, parece que agora vai ficar tudo bem. Agora ele não é mais perseguido pelo seu pai, ele não é mais perseguido pelos seus irmãos, agora ele é perseguido pelo seu sogro, agora ele é perseguido pela sua esposa, agora ele está tendo que fugir de lança na parede, agora ele tem que fugir de conversas, de assuntos que não convêm. Ele precisa escapar de arrumadinhos que vêm para matar, que vêm para acabar com a comunhão, com a vida espiritual. Não podemos vacilar, pois as palavras que vêm, às vezes elas vêm para matar, para acabar com a tua fé espiritual, para acabar com a sua comunhão com Deus, com a sua comunhão com o Espírito Santo. Então precisamos ter um cuidado. Aonde estamos sentando? Em que tipo de mesa estamos nos sentando? A nossa irmã falou nessa noite sobre a roda dos escarnecedores. Ei, é o vale da sombra da morte. A roda dos escarnecedores, ela é muito perigosa, pois ela só traz assunto que não vem de Deus. Ela só traz assunto que vem para te matar, para esfriar sua fé, para acabar com o seu ministério, para tirar você da presença de Deus. É por isso que devemos ter cuidado com o que ouvimos e com o que falamos, pois tudo faz parte do vale da sombra da morte. Por isso que eu iniciei em minha narração que estamos em uma atmosfera perigosa. A igreja, onde há a presença de Deus, é um ambiente perigoso. Se nós não nos cuidarmos, perdemos a presença. Perdemos a presença do Espírito Santo, pois ele é sensível. Ele precisa de algo puro, santo, imaculado. Pois o profano não se mistura com aquilo que é santo. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Vale da sombra da morte. Eu preciso ter um cuidado de não lançar palavras aonde possa machucar o meu irmão, pois eu posso em uma fração de segundos matar a fé espiritual desse irmão. Desse jeito. Aleluia. Se eu tenho Glória a Deus. uma amizade com o presbítero Nildo, jamais eu posso chegar para ele
irmão fulano, pois eu estou sendo um assassino de crente. Eu tenho que ter o cuidado de não agir como Paulo, Saulo de Tarso. Pois quando Jesus aparece a Paulo, ele cai daquele cavalo e ele se joga de joelho. Ele podia cair de lado, Jesus iria matá-lo na hora. Jesus, ele não foi salvar Paulo de forma nenhuma. Jesus estava irado, vale da sombra da morte. Só que Paulo, parece que ele, aos pés de Gamaliel, ele reconhece a grandeza de Deus. Parece que ele lembra. E ele cai, mas ele cai de joelho. Aí ele apela para a misericórdia. É a única coisa que vai te livrar do vale da sombra da morte, é a misericórdia de Deus. Quantos de nós poderíamos levantar testemunhos nessa noite para falar sobre vale da sombra da morte? Poderíamos perguntar ao presbítero Belisário a respeito do vale da sombra da morte. Ele teria muitas coisas para nos ensinar nessa noite. É algo muito sério, é algo que precisamos estar em um estágio de vigilância para que nós possamos passar por esse vale tranquilo e seguro. Aleluia! Glória a Deus! E ao nos aprofundarmos nesse vale, o seu ambiente sombrio, eu imagino Pedro. Jesus está com os seus discípulos e ele dá uma ordem e manda os discípulos entrarem dentro do barco, e vem uma grande multidão, e Jesus então ele fica com dó, e ele diz para os discípulos: vão, que eu vou dar atenção à multidão. E os discípulos estão em alto mar, o mar bravio, e Jesus aparece andando em cima das águas. E os discípulos entram em pânico. Eles acham que é um mau presságio, eles acham que é uma assombração, e eles entram em pânico. E Jesus diz: não temai-vos, sou eu. E Pedro, assustado com medo, ele exclama: se é tu, Senhor, me manda ter contigo. E Jesus diz para Pedro: vem. E Pedro pisa em cima da água. Só que o medo ele entra pelas suas canelas. Vem aquele frio sombrio, vem aquela coisa ruim dominando sua cintura. A sua mente já está confusa, ele já não está mais enxergando nada, ele não está mais ouvindo Jesus, ele não está mais sentindo a presença, e ele só consegue gritar: socorre-me, Senhor, estou afundando, vou me afogar. E Jesus toma ele pela mão e diz: homem de pouca fé, para suportarmos esse vale, é só com a presença de Jesus. Para suportarmos esse vale, é só com a graça, com a misericórdia de Deus. Precisamos entender que quando estamos dentro desse vale, talvez alguém diga para mim: é fácil, irmão Ezequias, é só orarmos e jejuar. No início é muito fácil, você vai gritando, caminhando, vou para Canaã, mas aí aquela coisa sombria começa a te dominar, e a sua voz vai ficando já gaga, você já vai esquecendo do hino, e aí você já trava no meio dele, e você se encontra igual a Pedro, já começa a afundar, e você diz: Senhor, socorre-me, porque eu vou morrer aqui. Envia alguém, Senhor, para me socorrer.
não consigo passar sozinho, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma válvula de escape, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vale da sombra da morte. Glória a Deus. É coisa muito séria. Glória a Deus. Não adianta você falar com ninguém. Não vão te entender. Vão fazer piada de você, vão te colocar em uma situação pior do que a que você está. Nunca conte para ninguém. Passe o que passar, você e Deus. E se Deus colocar alguém para passar com você, vitória. Glória a Deus. Vitória. Aleluia. Pois só quem anda no vale da sombra da morte entende o que o salmista está dizendo. Eu poderia me estender mais um pouco. Dá tempo de louvar? Aleluia. Eu poderia me estender mais um pouco, mas por sabedoria